Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue reinando em nossas vidas, em nossas famílias, aqui em nossa igreja, pastor Gracir, família, todas as famílias dessa querida igreja. Vamos continuar, irmãos, do ponto que paramos domingo passado. O pastor Gracir pediu para que continuasse quando eu falei que não tinha terminado. Para isso eu quero ler com os irmãos, para dar sequência, um texto novo, que também está conectado com o nosso tema, que é tudo é possível para Deus. Jó capítulo 42. Jó capítulo 42, quando Jó humilhou-se perante Deus, arrependido, ele disse as palavras que estão a seguir do verso 2 em diante. Jó 42, então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Vou ler só até o verso 2. Essa palavra, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então, nós estamos vendo, irmãos, sobre como para Deus tudo é possível. Primeiro ponto foi que vimos que nós temos o conhecimento real, isso foi lá em fevereiro, né? Então em março tinha começado o ponto 2, que é levamos a promessa real. E domingo passado adiantamos dentro desse ponto o que vou agora dar continuidade. Porque tudo é possível, até aqui eu resumi em algumas figuras, ler as frases aqui. Até aqui o que nós vimos foi que o melhor conhecimento é conhecer a Deus. Essa uma coisa, isso é que tem a ver com Jó 42, quando lemos aqui. A segunda é que a melhor promessa é a promessa divina. Então, quando nós estamos falando que carregamos a promessa, nós levamos a promessa, nós não estamos falando da promessa dos homens. As promessas dos homens são falhas. Quantas pessoas juraram diante do altar, diante do sacerdote, diante de um pastor, de um juiz de paz, que estaria casado até que a morte separasse, e acabou aquela aliança, porque a palavra não durou até que a morte os separasse. Não quiseram fazer aquela oração que o pastor Cláudio Duarte diz, a oração do divorciado: Senhor, manda agora um infarto fulminante, porque o casamento não dá mais certo, dói até a morte, então um dos dois tem que morrer de né? Então as pessoas quebram as suas promessas. Quando a gente fala de promessas humanas, assim, mas a promessa de Deus é outro caráter, porque o caráter, a natureza de Deus é amor, justiça, misericórdia, soberania. E desde o Velho Testamento, desde Noé, Abraão, Moisés, Davi, tudo que Deus fez de aliança, tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu, até a aliança no Novo Testamento em Cristo, que temos em Cristo uma nova aliança. Deus nunca falhou em nenhuma das suas promessas. Por isso as promessas cristãs, as promessas que vêm de Deus, são promessas que sustentam a fé. E Isaías capítulo 55 diz que a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então a gente estava nesse esboço aqui, comecei falando sobre ele, nós estamos no ponto 2 ali, né? Nós estamos aqui no ponto 2, esse ponto 2 está sendo um pouquinho longo. Aqui estão os slides. O melhor conhecimento é o conhecer de Deus, a melhor promessa é a promessa divina. E agora vamos para outro slide que resume o que nós vimos no domingo passado. A melhor escolha é obedecer a Deus. E sempre, como disse a irmã Neuza aqui, no momento de passos de fé, as pessoas estão olhando para nós no dia a dia, de fato, em casa, na escola, no trabalho, não é só aqui no templo, não é? Na sociedade, em qualquer situação. E elas devem observar alguma coisa diferente em nós. Alguma coisa deve observar em nós, porque nós
fizemos a melhor escolha é obedecer a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, há em nós atitudes diferentes, seja lá dentro de casa, na comunidade, seja na sociedade, em qualquer segmento, e também na nossa consciência, no silêncio da nossa consciência, quando nós descansamos a nossa cabeça no travesseiro antes de dormir, porque nós temos de fato a marca de Cristo em nossa vida, como disse o pastor Glacier agora há pouco em uma das músicas, né? Deus está no controle de tudo, então nós temos essa marca, e isso é importantíssimo. Então, falava domingo passado que os homens têm feito muitas coisas para desobedecer, né? Crentes, falando dos servos de Deus, como eu citei Richardson no livro Teologia da Educação Cristã. Muitos estão no dia a dia negando a Bíblia com o seu comportamento, ou com as suas palavras malditas, palavras que não são benditas, né? Estão relativizando, estão redefinindo, estão compartimentalizando, estão devolvendo a palavra de Deus quantas vezes? Para não obedecer, para não viver o que realmente a palavra diz. Agora, também na oração, no nosso dia a dia, devemos estar obedecendo a Deus. Um dos maiores ensinos que Jesus nos deu, que é a oração. Nós pastores, pastor Glacier, nós pastores, aprendemos que uma das primeiras lições que um novo crente deve aprender é a oração. E se a gente não aprende isso, a gente sofre um pouquinho mais. Eu lembro de uma ovelha recém-convertida lá em Cuiabá, o nome dela é Daíse, passou pela experiência da conversão genuína, e nos primeiros dias, primeira semana, ela sempre me procurava: pastor, vem orar por isso, e tinha um pedido de oração, seja lá na igreja, às vezes chamava em casa, íamos lá para orar com ela, eu e a esposa, e então eu comecei a observar: mas essa irmã, tudo ela quer que eu ore. Aí eu pensei, eu era diretor do seminário, era muito ocupado, né? E às vezes a gente acaba esquecendo algumas coisas, de doutrinar e tal, e aquela irmã não tinha doutrinado a respeito da oração ainda. Aí eu ensinei ela a orar. Eu não, né? Porque é o Espírito Santo que ensina, a gente faz aquela lição de pastor, de doutrinar, né? E aí ela aprendeu a orar. Ela aprendeu a orar, e logo alguns dias depois, ela não me procurava mais: pastor, vem orar. Eu acho importante essa lição da oração, viu, irmãos? Aprender a orar, confiar em Deus, não aqui, só no templo, é no dia a dia. Eu precisava ensiná-la a orar, porque ela tinha muitas necessidades no dia a dia, eu não podia atender ela em todas as necessidades no dia a dia. E aconteceu que um dia o filho dela perdeu a carteira, e perdeu a carteira com todos os documentos, aquele transtorno terrível. E ele chegou em casa e falou: mãe, eu perdi a carteira. E ela perguntou: olha, na carteira tinha lá o nosso telefone de casa, tinha nosso endereço? Ela falou: tinha, mãe. Então ela falou assim: então vem cá. Ele não era crente, pegou ele na mão e foi lá na sala, e ambos se ajoelharam, e ela fez uma oração. E ela me contou isso, e ela orou assim: Deus, que hoje uma pessoa crente encontre a carteira e ligue aqui em casa. Pastor Glacier, se ela tivesse me chamado para orar, eu teria orado assim? Que hoje uma pessoa crente encontre a carteira e ligue aqui. Eu não teria orado assim. Eu não teria orado assim. Eu confesso, sinceramente, eu não teria orado assim. Eu teria orado: Senhor, abençoe que alguém encontre essa carteira, né? E essa carteira seja devolvida. Mas ela aprendeu a orar, e ela não tinha o pastor por perto, não tinha ninguém lá para orar por ela, não tinha a irmã Neuza lá para orar, não tinha ninguém, mas ela tinha aprendido a orar, e ela com o filho se ajoelhou, e ambos ali oraram uma oração específica. Não tinha o telefone na carteira, não tinha o endereço. O filho disse que tinha, mas não tinha. Descobriram isso depois.
Uma irmã estava indo para o culto, era um domingo, e ela mudou a rota que ela sempre fazia para ir para o culto, ela contando depois, ao entregar a carteira. Alguma coisa levou ela, alguma coisa ele sabe que é o Espírito Santo, né? Levou, e ela encontrou a carteira naquela nova rota, não tinha o telefone, ela pegou, naquele tempo da lista telefônica, ela pegou a lista telefônica de Cuiabá, e olha que é grande a lista telefônica de Cuiabá, e começou a procurar pelo sobrenome italiano, eu lembro o nome e tal, tudo, vou dar todas as dicas aqui agora, né? Mas ela começou a procurar pelo sobrenome, até que encontrou a família, e ligou em casa, tinha um telefone fixo lá, dizendo que tinha encontrado a carteira, e ainda era domingo, não tinha terminado o dia. Então Deus respondeu a oração. Nós precisamos crer e obedecer esse mandamento de Jesus também todos os dias. Assim como ler a Bíblia apenas 1, 2, 3 vezes na semana é insignificante, mostrei para os irmãos através de estudos e experiência bíblica. Assim, oração uma vez na semana só no culto, uma vez aqui, outra lá, não é insignificante. Nós precisamos disso todos os dias. É como a água da vida. Nós precisamos beber na fonte todos os dias. E isso, se você não quer se desviar, se você não quer andar longe no caminho largo, no caminho fácil deste mundo, não abandone a oração no teu aposento, no teu lugar secreto. Jesus falou: tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. Ele vai ouvir a sua oração lá no secreto, não precisa ser em público. Esse é o ensino de Jesus. Quando a gente fala de obedecer a Deus, que é a melhor escolha, nós estamos falando em todos os sentidos. Isso é amplo, isso é irrestrito, e ali é o melhor lugar. O lugar mais alto que se pode alcançar é encontrar-se aos pés do Senhor Jesus. E esse lugar mais alto, aos pés do Senhor Jesus, evoca todo o ensinamento do reino de Deus, que o último será o primeiro, e os que se humilham serão exaltados, conforme Mateus 23, 12. Lembra de Maria e Marta? Maria escolheu estar no lugar mais alto, aos pés do Senhor Jesus, para ouvir a palavra. E assim nós temos, meus irmãos, tudo que é possível, porque nós fazemos sempre a melhor escolha, e a melhor escolha é a obediência. Então, esse é o melhor lugar. Vamos ler juntos, irmãos? O melhor lugar, o lugar mais alto que se pode alcançar é encontrar-se aos pés do Senhor Jesus. Isso é verdade. Amém? Amém. Bom, agora finalmente vamos ao terceiro ponto, de fato, prosseguir aqui hoje. Isso aqui é fazendo um resumo com alguns slides novos. Hoje nós vamos no que eu li semana passada, o Salmo 63, lembra? A gente não chegou nesse ponto na semana passada, mas hoje vamos então entrar aqui no Salmo 63, que aprendemos que a fé em Deus é a tranquilidade. Você encontra isso lá no lugar mais alto, lá nos pés de Jesus, você encontra essa tranquilidade da oração, da leitura da palavra de Deus. Então, a fé em Deus é a tranquilidade e o repouso que precisamos. Salmo 23, né? E mesmo quando no deserto, aqui que está a coisa. Muita gente não gosta dessa parte. Quando há algum desafio, quando há alguma aflição, e que tira a tranquilidade, a aparente tranquilidade, e traz algum transtorno até para a saúde mental, emocional, espiritual. Vamos olhar como que Davi enfrentava isso. A fé em Deus era a sua tranquilidade, mesmo no deserto. O Salmo 63 é um salmo que Davi escreveu quando estava no deserto de Judá. Davi era muito perseguido, Saul queria exterminar a sua vida, tinha ciúmes dele e fazia de tudo para que o alcançasse, e o objetivo era matá-lo.
A gente vê isso acontecendo no mundo hoje, pessoas na política, pessoas que têm patrimônio alto e querem matar o outro para ficar com patrimônio, e em vários sentidos diferentes. Há realmente ódio, há intrigas, há tantas coisas que acontecem e que as pessoas estão como que num deserto, acuadas, perseguidas. Davi diz no Salmo 63, verso 1, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Lembra, ele está dizendo isso no deserto. Ele não está dentro do templo, ele foi expulso, ele teve que fugir de Jerusalém, ele ausentou-se do templo por causa de Saul, da perseguição. Ele está longe dos átrios do Senhor, ele não pode frequentar o templo, ele está no deserto, mas está dizendo, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Tem gente que só busca Deus no templo, na semana não busca, no deserto muito menos, ao passar por aflição e por dificuldade. Quando está tudo bem, busca a Deus, para louvar, para cantar, não é? Sabe o dia que a gente mais canta espontaneamente? Às vezes eu falo com a Cidinha, é o dia que a gente recebe o salário, ou a gente tem dinheiro, vai no mercado e faz a compra. Você viu como que a gente volta para casa cantando espontaneamente? A gente vem alegre porque tem mantimento, a gente conseguiu comprar o que queria. Às vezes a gente nem percebe isso, mas vem a doença, vem a aflição, vem a perseguição, vem o desemprego, vem um veredito de câncer, vem uma coisa terrível, aí começa a lamúria, alguns começam até a apostatar da fé, a abandonar o seu Deus. Davi está no deserto, injustamente perseguido, oprimido, acuado, mas está dizendo, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de Ti, meu ser anseia por Ti, em uma terra seca, exaurida, onde não há água. Essa situação. Verso 2 ele diz, assim eu te contemplo no santuário, ali naquele lugar ruim, deserto, sem água, ele fala, eu contemplo a Ti, Senhor, no santuário. A fé dele estava viva, ele estava preso, ele estava acuado, ele estava no deserto, mas a sua fé estava viva. Ele pode olhar para o poder de Deus e a glória de Deus e chegar ao verso 3 e dizer, meus lábios te louvarão. Vamos ler junto, aqui embaixo está o versículo, meus lábios te louvarão, pois, aqui ó, de novo, ó, aqui, meus lábios te louvarão, pois teu amor é melhor que a vida. Essa frase sempre me chamou a atenção, desde a minha adolescência, ainda menino eu lia a Bíblia, mas aquelas versões antigas, elas diziam a benignidade, geralmente falavam da benignidade, ou bondade, mas irmãos, a palavra no hebraico, em português, ela tem o sentido de amor, ela tem o sentido de graça, e eu prefiro usar a palavra amor, e como a Almeida corrigida, a Almeida século 21 usa, que é a nossa versão mais atual dos batistas brasileiros, com uma tradução para o português nossos dias, melhor do que benignidade, melhor do que bondade, amor, amor, o teu amor é melhor do que a vida. Davi está dizendo isso no deserto, John Gill viveu 74 anos, ele morreu em 1771, portanto século 18, ele foi pastor por 51 anos, 100 anos antes, a igreja que Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, foi pastor na Inglaterra. A teologia de John Gill, embora questionada por ser hiper-calvinista, isso é discutível, né, entre os teólogos, tudo que eu tenho lido de John Gill, que eu gosto de ler dos seus escritos, quando eu quero ter uma ideia melhor sobre um texto bíblico, entre os meus prediletos, Mateus Henry, John Gill, entre outros. Ele escrevendo, ele interpretando esse texto de Davi, ele fala,
uma vida sem o amor de Deus não é nada mais que morte. É melhor ter bênçãos temporais, ainda que pobres, do que grandiosas coisas sem Deus, sem amor. Isso é uma citação, então, de Provérbios 15, 17. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor. Você é uma pessoa pobre, não tem tanta coisa, que pode ir lá no mercado. Às vezes eu entro no mercado, eu estou comprando coisa, eu vejo algumas pessoas pobres, que eles estão lá comprando uma ou duas coisas só. Ela entra na fila, aquelas pessoas com carrinhos cheios, e aquelas pessoas com uma ou duas ou três coisas, o básico do básico, porque não tem dinheiro para comprar mais. E a palavra de Deus está dizendo, é melhor morar num lugar onde assim a pessoa tem pouca coisa, mas tem amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Então, é nessa ideia que o amor de Deus é melhor do que a vida. Um homem que não tem nenhuma participação no amor de Deus, ele está morto enquanto vive. Todos os prazeres da vida, saúde, riquezas, honra, amigos, não são nada sem o amor de Deus. R.C. Sproul, grande teólogo que Deus o levou para a glória há pouco tempo, ele foi um dos teólogos mais impressionantes no sentido de conhecimento de Deus, de pregação bíblica. Ele escreveu que o falso evangelho diz que as bênçãos são carros, dinheiro e status. Quantas vezes eu tenho notado pregadores, pessoas que falam que isso é bênção: dinheiro, carro, status. Eu tive colegas pastores, chegaram ao ponto de dizer que agora se sentiam abençoados, porque tinham mudado de igreja, ido para uma igreja de prosperidade, e agora tinham uma casa própria, tinham os bens que tanto quis. Eu ficava abismado, como pode um homem de Deus que estudou a palavra de Deus chegar ao ponto de dizer que teologia da prosperidade é a bênção. Sproul disse, mas o verdadeiro evangelho, o verdadeiro diz que a bênção, a nossa bênção é Cristo. Quantas crentes são pobres, materialmente falando miseráveis, mas tem o amor de Deus na sua vida, tem o seu nome escrito no livro da vida, e não estão como esses pastores da prosperidade indo cruzar o Atlântico para explorar os pobres miseráveis na África em nome de uma falsa teologia chamada prosperidade. Eu acredito na prosperidade, mas não na teologia da prosperidade como foi apresentada ao mundo. Eu creio que Deus abençoa o seu servo. Abraão era um homem rico, Jó era um homem rico, Zaqueu se converteu, era um homem rico, Nicodemos era um homem rico. Já aquele jovem rico que queria um sinal de vida eterna, tinha a riqueza como seu Deus, e ele não queria seguir a Jesus, porque para ele a condição era vender tudo o que possuísse, porque Deus sabia que o problema dele era a idolatria, mamon, o amor ao dinheiro. Então, o verdadeiro evangelho, meus irmãos, não tem nada a ver com prosperidade, tem a ver com a bênção de Cristo na sua vida. Você experimenta isso na oração, você experimenta isso na comunhão, na palavra, no dia a dia, e por isso a sua vida é uma ilustração para esse mundo de bênção, a verdadeira bênção, a bênção de Deus que o acompanha. Esse dia, quando casamos, tinha uma frase que eu sempre dizia: as bênçãos seguem os fiéis. É verdade. Obrigado pela água aqui. A bênção segue os fiéis. Quando eu leio o Salmo 23, porque ali fala do nosso descanso, nós temos o repouso que precisamos em comunhão com Deus. Diz, o Senhor é meu pastor. Ele fala de várias coisas, sobre não faltar nada na nossa vida. E no final diz, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Isso, as bênçãos seguem os fiéis. Sim, é verdade. Existe fundamentação bíblica para isso. Mas o mundo diz para você, jovem, diz para você, irmão, irmã,
Olha, siga o seu coração. E a Bíblia diz o oposto: não siga o seu coração. A Bíblia diz o coração é enganoso. Onde a Bíblia diz isso? Você que lê a Bíblia todos os dias. Em que livro da Bíblia? Que livro? Jeremias 17. Não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. O mundo está falando para você: siga o seu coração. Deus está falando: olha, o coração é enganoso, o coração é doente e é incurável, humanamente falando. Lucas e Caleb, vocês já viram a nova tendência entre homens jovens? Já viram qual que é? Homens jovens, usar saia. Você viu? Saia? Procura no Google depois. Nova tendência entre homens jovens. Coloca lá saia. Vai ver as figuras lá, as fotos. Meus irmãos, eu sei que no passado homens já usaram saias. Na França, em alguns lugares, alguns modelos esquisitos. Mas aqui no Brasil, você já pensou, Lucas, usando saia? Hein, Caleb? Não siga o mundo, abomine o mundo, o mundo é enganoso, os homens estão doentes, o homem do mundo está sempre inventando novas tendências. Se você não tem o Senhor em sua vida, você sempre estará tentando preencher com essas tendências do mundo o vazio do coração. Quero ilustrar isso com o que disse Vincent Damon Fournier. Lembra dele? Vocalista líder da banda Alice Cooper. Eu achava ele o homem mais esquisito, ele parecia um demônio, assim, quando ele cantava naquele tempo da fama daquela banda. Eu pensei sinceramente que esse homem nunca vai se converter. Não é que ele se converteu? E ele se converteu? E ele está sendo entrevistado, e o entrevistador falando com ele sobre a experiência de vida dele. Ele continuou com aquele cabelão, com aquele olho fundo preto, parece uma coisa esquisita, mas o que ele fala agora, a palavra dele é outra coisa. E ele que disse isso: se você não tem o Senhor em sua vida, você sempre estará tentando preencher esse buraco com alguma coisa, ou vai ser drogas, ou vai ser Ferraris, ou vai ser casas, ou esposas, ou isso, aquilo, da fama, e você nunca vai conseguir. Ele é alguém que experimentou tudo isso que o mundo podia oferecer. E ele disse: porque há uma coisa interior em que, quando nós nascemos, de reconectar com Deus. Isso está lá, mesmo que você negue isso que você está procurando. Uma vez que você diz: Deus, você é meu Deus agora, você tem que responder a Ele. As pessoas, ele fala, como que as pessoas têm dificuldade de se converter? Porque ele passou por esse processo. As pessoas não querem desistir do seu eu divino, do eu que elas controlam. Por isso que a gente fala aqui na igreja diferente, né? Deus está no controle. Mas pessoas sem Deus estão falando: eu estou no controle. O netinho da Cidinha, esses dias, surpreendeu, né? A mãe que está lá cantando, louvando, e ele também levanta a mão. Ele tem 1 aninho ainda de idade, 1 ano e meio, e levanta a mão louvando. Aí daqui a pouco ela está cantando a música e está escrito controle, fala a palavra controle. Aí ele vai lá, pega o controle da televisão e segura o controle. E eu falo assim: ele quer o controle nas mãos. Ele não sabe o que é controle, né? Mas ele escutou a mãe cantando o controle e foi lá, pegou o controle. Essa cena ilustra muitas vezes: a gente quer o controle nas mãos. Ele é inocente, ele não sabe o que está fazendo, mas nós sabemos. E quantas vezes nós queremos que o controle esteja na nossa mão, não na mão de Deus. Não queremos orar: Senhor, seja feita a tua vontade. Nós queremos que o Senhor faça a minha vontade. Então, o que ele está dizendo aqui é que você não vai conseguir, não vai dar certo. O controle da vida não vai dar certo. Até pessoas que vão à igreja, ele diz, mas que não se entregaram totalmente a Deus,
Ele fala, não dá certo a vida. Ele diz que você pode colocar alguém dentro de uma casa, pode ser uma maior mansão do planeta, e essa pessoa pode ter tudo o que ela quiser lá dentro, tomar bebidas, tomar álcool, comida, mulheres e tudo o que ela quiser, mas ela não vai dar certo, ela encontrará uma maneira de se matar, ele fala. Isso que acontece, muita gente está ouvindo. Por que aquela pessoa cometeu suicídio? Não, tão famoso, tão rico, mas parece que tem uma vida tão boa nesse mundo, cometeu suicídio. A pessoa não aguenta viver, ela pode ter tudo que o mundo oferece, ela não consegue viver sem Deus neste mundo. Ela vai se consumir até a morte. Então, quando nós falamos, meus irmãos, isso é uma bênção, a gente tem que agradecer a Deus. Quando nós falamos que nós apreendemos que a fé em Deus é a única tranquilidade, o repouso que nós precisamos em nossa alma, em nosso coração, em nosso deserto, é real. Por isso que nós levamos a promessa real. Ela é de Deus em nossa vida. Essa fé em Deus é a única tranquilidade que nós precisamos. Davi está falando dessa tranquilidade aqui no Salmo 63. John Gill ainda disse, nós louvamos a Deus com os nossos lábios. Davi fala, meus lábios te louvarão. Ele está no deserto, mas está dizendo, meus lábios te louvarão. Nós louvamos a Deus com os nossos lábios. Nós nos aplicamos aos deveres cristãos com alegria, não fazemos isso gemendo, por obrigação, e nós fazemos isso porque temos alegria em nosso coração, e é dessa alegria que Davi está falando aqui. Embora estivesse no perigo contínuo, com medo muitas vezes Saul conseguir alcançá-lo, mas no fundo ele diz, os meus lábios te louvarão. Ele tem paz no coração. Assim aconteceu com Paulo na prisão. Paulo não só suportou as provas enquanto estava no seu serviço ativo de missionário, mas também na solidão da prisão. É possível suportar não só as aflições no trabalho e no dia a dia. O crente, ele consegue suportar a pressão mesmo no sofrimento de uma prisão. Paulo passou por isso, e através da prisão de Paulo nós tivemos outra visão de mundo, outra visão de vida. Nós poderíamos dizer, olhando por cima das paredes da prisão, Paulo está escrevendo documento, está escrevendo cartas doutrinárias, cartas pastorais, e nós podemos receber essas cartas, elas estão no Novo Testamento. As cartas que Paulo escreveu, desde Coríntios, passando por Filipenses, e mesmo chegando lá as pastorais, Timóteo, Tito, nós somos abençoados pelas prisões de Paulo. Muitas dessas cartas foram escritas da prisão, e quando ele não escreve dizendo, eu sou um prisioneiro de Festo, ou eu sou um prisioneiro de César, eu sou uma vítima do Sinédrio. Aqui no Brasil nós temos vítimas dos tribunais que atuam no Brasil. Quantos são inocentes, estão lá vítimas, porque estão debaixo de uma perseguição. Paulo estava debaixo de uma perseguição injusta, ele não devia nenhum crime a Festo, a César, e nem ao Sinédrio, mas ele, quando escreve a carta, ele fala assim, eu, Paulo, preso do Senhor. Ele não se vê como preso de algum poder humano. Então, um crente, como Davi no deserto, preso no deserto, Paulo preso na prisão de Festo, ele está dizendo, eu sou preso do Senhor. Ele não perde a vida, ele não perde a cabeça, ele não perde a esperança, ele não quer acabar com si, cometer um suicídio, ele está vendo ali a mão de Deus em tudo. Deus está ali presente, está ali na prisão, a prisão para ele se torna um palácio. Nessa mesma linha, foi o que aconteceu com John Bunyan. John Bunyan escreveu na cadeia, na prisão. Enquanto esteve na prisão, ele escreveu o livro mais lido de todos os tempos, depois da Bíblia. A Bíblia é número 1 em todos os séculos, desde que esses livros estão escritos. O segundo livro é John Bunyan.
em todo o mundo, desde que ele escreveu, é qual livro? O Peregrino. Ele escreveu na prisão. Ele escreveu esse livro que é o mais lido depois da Bíblia. E ele falou assim: na prisão eu me sentia como em casa. Sentava-me e escrevia, pois a alegria me fazia escrever. Estava preso injustamente por causa do Evangelho de Jesus. Outra que foi presa injustamente foi uma francesa, uma cristã francesa, cheia do Espírito Santo, chamada Madame Guyon. Ela ficou muito tempo entre as paredes de uma prisão, porque ela ensinava as pessoas a buscar uma vida escondida em Deus, que ensinava a orar. Porque ela ensinava a orar, a igreja achou que ela era uma herege. Esse negócio de fazer oração íntima com Deus, oração de entrega a Deus, não, tem que fazer a reza, tem que rezar as rezas da igreja. Então ela foi colocada em prisão por ser uma cristã. Ficou conhecida porque ela tinha esse método de orar simples e direto, falando com Deus, enfatizando a entrega total da alma a Deus. Então ela foi presa. Uma das prisões mais longas que ela teve foi de 8 anos, de 1695 a 1703, na Bastilha em Paris. O legado que ela deixou ao mundo foram 60 obras, incluindo um método muito curto e fácil de orar. Os escritos dela inspiraram tanto católicos quanto protestantes em diversos países do mundo. Sua libertação, depois da sua libertação, ela viveu ainda muitos anos. Ela faleceu com 69 anos de vida, porque ela orava, porque ela ensinava a orar. Se você fosse preso, vier uma perseguição religiosa no nosso país, sabem que essa é uma hipótese provável e real em nosso país. A maneira como as coisas estão acontecendo no Brasil e no mundo mostram que o anticristo está preparando o cerco de todo lado para impedir os crentes de continuar pregando o Evangelho, porque a pregação, a presença da igreja no mundo é a grande oposição ao anticristo e ao seu governo mundial. Se prendessem você por causa da oração, você iria deixar algum legado da prisão, ou lá você iria definhar e morrer, porque você não tinha uma entrega total a Deus da sua vida. A prisão de um servo de Deus, como o deserto de Davi, é um lugar em que vai dizer: meus lábios te louvarão. Não importa a circunstância. Muitos hinos nós cantamos isso. Não importa as circunstâncias, eu te louvarei, Senhor. Que seja essa a nossa verdade. Que essa seja a nossa verdade. Como Davi, mesmo naqueles perigos continuados, eles podiam se confortar só de pensar em Deus. Só de pensar nas benignidades de Deus, na misericórdia, na graça de Deus, meditando à noite, achando conforto para a sua alma, mesmo na escuridão, encontrando alegria. Sim, meus irmãos, podemos dizer como Davi: teu amor é melhor que a vida. Há muito que meditar e aprofundar nessa grande verdade. Os santos preferem meditar nessa verdade, viver a graça de Deus, por meio de Cristo, do Evangelho, tendo o amor de Deus manifestado ricamente na sua vida. Como escreveu o Cântico de Vitória, de Romanos 8, não aquele que acabamos de cantar, o Cântico da Vitória. Lembra do Cântico de Vitória que Paulo escreveu em Romanos 8? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele fala tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo, espada, e em seguida ele fala: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Verso 37 ele fala: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Verso 38, pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, o amor de Deus
é um amor que Deus dá aos seus santos, é a vida espiritual, que está relacionada com a vida eterna, e nós entendemos que a sua graça, o seu amor, é melhor do que tudo nessa vida temporal. Os judeus, no Targum, que é os livros de comentários e ensinamentos rabínicos acerca da lei de Moisés, acerca dos escritos do Velho Testamento, traduziu assim para os israelitas esse versículo: é melhor a tua bondade que tu fará ao íntegro no mundo por vir, do que a vida que tu dás ao mal neste mundo. É mais ou menos aquilo que, uma frase que eu li outro dia, né? Não lembro agora o autor, se o pastor Glacier lembrar, ou a Cidinha me ajuda aqui, não estava na minha memória pensando, era assim: este mundo é o único céu que o ímpio conhecerá, e para o crente este é o único inferno que ele conhecerá. Mais ou menos assim a frase. Isso que o Targum estava interpretando para o povo de Israel ao longo dos séculos. Então, fechando aqui, o Matthew Henry, quando ele comenta esse versículo, ele diz assim: até mesmo em aflição, o crente estima a bondade ou o amor de Deus melhor do que a vida. Até mesmo em aflição. Por isso que o crente consegue passar pelas aflições, porque mesmo na dor, mesmo no sofrimento, ele considera que a bondade, que o amor de Deus é melhor. Um dos maiores exemplos que eu vi, que eu conheci, foi a missionária Anna Ollermann, que deu o nome ao seminário que eu estudei. Ela era viva quando eu fui para o seminário, ela esteve na minha casa. Eu conheci um pouco daquela vida tão preciosa, que dedicou-se ao Brasil. Toda a sua vida ela dedicou no trabalho missionário ali no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso era um só, e ela foi até Jaciara, e ela foi até Cássia. Ela investia a sua vida, abrindo escolas, preparando crentes, fazendo missões no Mato Grosso. Naquele tempo era andando em cima de animal, de carroça. Depois, com o tempo, tinha um jipe. E ela, nos últimos dias da sua vida, ela morreu de câncer. E ela tinha dores horríveis, e eu ficava pensando: Senhor, como pode a irmã Anna Ollermann terminar a vida dela desse jeito? E quantas vezes eu ficava indagando a Deus, até que câncer chegou dentro da minha família, no caso da minha esposa, também chegou dentro da casa da Cidinha, na vida do seu esposo. E depois, mais ultimamente, eu vi o testemunho do Dr. Russell Shedd, e antes de morrer, ele falando do sofrimento do câncer que ele estava atravessando. Ele disse assim: eu nunca tinha sofrido este sofrimento, que é o câncer, que é quando você tem o câncer em estado terminal, você geme dia e noite, não tem remédio que tira a dor. E ele disse assim: eu nunca tinha sofrido este sofrimento, até esses últimos meses. É uma experiência muito boa. O que você acha disso? Ele falou: é uma experiência muito boa. Sinto-me desmamando do mundo. O sofrimento daqui é muito pouco em comparação com aquela alegria que nós sentiremos na presença de Deus. É normal para o crente sofrer. Estou muito feliz com essa experiência. Ele disse isso na dor do câncer. Isso que Davi está falando: o amor de Deus é melhor do que a vida. Conhecer a Deus é a coisa mais encorajadora, mais desafiadora, restauradora, inspiradora que o crente tem neste mundo, mesmo quando estiver passando pelas aflições. Billy Graham, quando era vivo, ele disse: seja como Jó, reconheça que Deus está cuidando de tudo, mesmo que esteja difícil. Sempre reconheça a Deus, sempre esteja levando a promessa real e testemunhando este mundo, que é pela graça de Deus que nós vivemos e vamos vencer, e lá na eternidade vamos perceber que valeu a pena. Tudo que passamos aqui é nada comparando com aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Graças a Deus, diz Paulo antes de morrer, escrevendo 2 Coríntios capítulo 2, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar
o aroma do seu conhecimento. Nós estamos levando essa promessa, nós estamos levando esse aroma, esse perfume de Cristo para o mundo, e as pessoas devem olhar para você e notar isso, que há algo em nós que não é deste mundo, é algo que é melhor do que a vida, e eles irão desejar também, queira Deus que eles também tenham a oportunidade de conhecer Jesus e entender que o amor de Deus é melhor do que a vida. Vamos continuar louvando o nosso Deus com os nossos lábios, não importa a circunstância, dizendo: meus lábios te louvarão. Amém.